de autoridade, Senhor, cheio de unção. Pai, que a palavra venha a falar aos nossos corações, que nós estejamos prontos para receber mais de Ti. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Tome assento, queridos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, há uma mudança radical na nossa vida. E o segundo passo é receber o batismo com o Espírito Santo. Toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela vai ter o antes e o depois. É um divisor de águas. Você é um crente e a partir do momento que você é batizado com o Espírito Santo, você passa a ser outro tipo de crente, totalmente diferente. E lá na minha casa, desde pequeno, todos falavam línguas, todos eram batizados com o Espírito Santo, mas eu só vim a ser batizado com o Espírito Santo com 28 para 29 anos de idade. Já estava velhinho, né, irmãos? Já estava passando da época, porque cresci no lar cristão, mas como eu sou uma pessoa muito racional e tudo eu quero colocar dentro do pensamento, então isso era um empecilho para ser batizado com o Espírito Santo. Mas não foi por acaso e nem sem motivo que quando o Senhor Jesus se encontra com seus discípulos pela última vez antes de subir ao céu, a recomendação que Ele está dando para os seus discípulos, a última palavra, sabe, irmão, quando você vai viajar, vai fazer uma viagem longa, as últimas palavras que você vai deixar para a tua família é algo importante, ou aquela pessoa que sabe que está partindo dessa vida, as últimas palavras são as palavras que você quer que a pessoa tome consciência daquilo. Eu lembro quando meu papai estava para falecer, eu estava com ele no hospital e eu não estava de jeito nenhum imaginando que ele iria partir. E aí eu visitei ele um dia antes, eu falei: papai, amanhã eu não vou vir. Ele falou: não, venha amanhã, que era o dia da operação. Eu falei: eu tenho muita coisa para fazer. Ele falou: esquece tudo e venha, meu filho. E eu fui. E aí quando eu cheguei lá, era 5 horas da manhã, ele estava deitado na cama e ele falou assim: me coloca mais para cima da cama. E aí para eu poder colocar ele mais para cima, eu tive que abraçar ele aqui e levar ele para cima. Mas na verdade ele queria era um abraço, irmão. E eu levei ele. E aí ele falou assim: filho, eu não sei se eu vou voltar dessa operação, mas eu quero que você saiba uma coisa: eu estou indo para o céu, e guarda isso no teu coração, guarda isso no teu coração. A última palavra é a palavra final, e a última palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para nós, através dos discípulos que o viram subir ao céu, foram estas: não saiam de Jerusalém sem que antes sejais revestido do poder. A promessa que eu fiz, a promessa, o Consolador virá. Essas eram as últimas palavras do Senhor. E Ele diz: porque eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador, o Espírito Santo. As últimas palavras do Senhor para nós, igreja, antes de subir era: seja cheio do Espírito Santo. E quando ele usa a palavra rogarei ao Pai para que envie outro Consolador, está falando de uma oração fervorosa, está falando de um clamor. Jesus estava dizendo: eu vou clamar, eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador. Dá a impressão, irmão, porque antes disso não se falava que o Espírito Santo viria.
Antes dessa palavra do Senhor Jesus, não se falava da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo descia esporadicamente sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas, mas esporadicamente. Mas o Senhor Jesus, vivendo como homem, ele chegou à conclusão de que sem a presença do Espírito Santo não é possível vencer este mundo. Então ele diz para os seus discípulos: não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador, eu rogarei ao Pai e Ele enviará. Dá a impressão, irmãos, porque Jesus sobe e o Espírito Santo não desce em seguida. Ele teve que chegar ao trono do Pai e rogar e dizer: Pai, envia o Espírito Santo. Pai, envia, por favor, eles não vão vencer sem a Tua presença. Eles não vão vencer sem o Espírito. Estamos juntos? Então, na vida de todo crente, haverá um antes e o depois do batismo com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 2. Diz assim: porque o que fala em língua desconhecida, tem alguma tradução que diz língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Amém. Às vezes alguém pergunta: por que você fala tanto língua estranha? A primeira resposta: porque eu estou falando com Deus, não contigo. Diga comigo: quando eu falo com Deus, eu falo em língua estranha, não com os homens, por isso que ninguém entende. Vamos repetir essa leitura. 1 Coríntios 14, 2: porque o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens. Segura um pouquinho. Por isso que quem não fala língua estranha, se incomoda com quem fala língua estranha. Se incomoda. Sabe, irmãos, quando a gente viaja para outros países, aí a gente não entende a língua, começa a dar até uma irritação. Você chega no mercado, as pessoas estão falando, você fica: o que estão falando? Quer ver quando você vai comprar um negócio e você pergunta assim: quanto custa esse enfeite aí? A pessoa, em vez de te responder, ela olha para outro e os caras, você fica: mas será que estão querendo me enganar? Será que estão pensando um preço? Será que estou com cara de rico, estou com cara de pobre? Vão cobrar mais, vão cobrar menos? E começa a te dar uma irritação. O que não fala língua estranha é a mesma coisa. Quando tem alguém do seu lado falando língua e dando aquela rajada de língua estranha, e começa a orar em língua, aquele que não fala começa: para quê? Para que isso? É porque ele não está entendendo nada do que está acontecendo, porque o que fala a língua estranha está falando em mistérios com Deus, e só Deus está entendendo. Aleluia. Então, quando alguém te perguntar: por que você fala a língua estranha, ou por que vocês falam língua estranha, você diz assim: porque nós falamos com Deus, não contigo. Primeira coisa, já responde na lata, já na raiz, pá. Segundo, se Deus estabeleceu a línguas estranhas como meio de comunicação entre o Espírito Santo e Ele, através de mim, eu vou fazer uso disso. Compreende? Deus estabeleceu a língua desconhecida, que só Deus e o Espírito Santo e o Senhor Jesus interpretam. E é a forma que Deus usou para que nós nos comuniquemos com Deus sem nenhuma interferência. E você já vai entender isso. Agora, olha só. Há 3 formas de se operar no sobrenatural: curar enfermos, trazer restauração na família, trazer uma bênção nas finanças, no que é divino, naquilo que não é natural, naquilo que não parte da razão humana.
Existem 3 maneiras. A primeira, é quando o Espírito Santo decide. Porque Ele é Senhor, Ele decide que vai fazer, Ele decide que vai curar, Ele decide que vai operar, Ele decide que vai abençoar alguém, e isso vai acontecer. A segunda é quando Deus libera uma palavra rema. A palavra rema é quando você chega para alguém e não está acontecendo nada, e o Senhor te traz a revelação do que está acontecendo e você libera aquela palavra. E quando essa palavra revelada acontece, o milagre vai acontecer. Já orei muitas vezes por pessoas onde, pela misericórdia do Senhor, Ele curou, porque Ele quis curar. Mas teve outras vezes em que, quando fui orar, o Espírito Santo comunicou: vai curar tal coisa. E aí eu falo: tinha assim, 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 o Senhor vai fazer. É uma palavra rema liberada. 2 formas de operar no sobrenatural. Mas a terceira é quando parece que o céu está fechado, parece que Deus não está respondendo, e não está acontecendo, e você precisa de uma resposta, e você precisa de um milagre. A terceira forma de operar no sobrenatural é o falar em línguas, porque quando você permite que o Espírito Santo ore através de você, acontece o que diz a Bíblia: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que você não consegue expressar, aquilo que você não consegue captar do mundo espiritual, o Espírito Santo intercedendo através de você traz ao mundo físico a resposta daquilo que você precisa. Então, quando alguém perguntar para você: por que ora tanto em línguas estranhas? Você vai dizer: porque é a forma como o Espírito Santo de Deus que habita em mim se comunica com Deus Pai. Aleluia, amém? Olha para quem está do seu ladinho e pergunta: já ora em língua? Pergunta de novo: já ora em línguas? E aqui eu quero abrir um parêntese, porque tem muita gente que vem há muito tempo orando e dizendo: Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, eu quero falar línguas estranhas, mas não consegue, não alcança. Como eu falei, eu fui batizado com 28 para 29 anos. A minha mamãe aceitou Jesus como Salvador, e a primeira coisa, depois de aceitar Jesus como Salvador, o segundo passo é receber o batismo com o Espírito Santo. E mamãe queria, mas não recebia. E aí o papai foi consagrado ao pastorado, mamãe juntos, e aí missão na Argentina, e plantando igreja em todos os lugares, e ela cuidava das crianças, como a minha esposa está cuidando das crianças no dia de hoje, e ela orava pelas crianças, e as crianças recebiam o batismo com o Espírito Santo, mas ela não. E as crianças estavam falando língua estranha e ela não. E havia dentro do seu coração um desejo profundo, mas não recebia. E aí, quando o meu mano já estava com 21 anos, por aí, né, mamãe? Quanto tempo de crente já, mãe? 20 e poucos anos de crente. Houve então um trabalho na igreja, e naquele dia então ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então você que ainda não fala língua estranha e está pedindo, dizendo: Senhor, me enche do teu Espírito, mas não recebeu, não angustie o teu coração. Há um momento certo, mas continua clamando e não desista, porque eu afirmo para você: a partir do momento em que você for batizado e começar a operar em línguas estranhas, o sobrenatural se tornará mais acessível para você. A pessoa que não fala língua estranha, não profetiza. A pessoa que não fala línguas estranhas, não interpreta sonhos, não revela. A pessoa que não fala línguas estranhas, não tem autoridade, não tem coragem, não tem o espírito de ousadia. Pastor, eu tenho. É verdade, mas é num nível muito limitado. A partir do momento que você começar a orar em línguas, irmãos, é uma loucura tão grande. Presta atenção, é uma loucura tão grande,
porque não faz sentido nenhum para a razão humana. E para você operar no sobrenatural não é através da razão humana. Você vai ter que sair da razão humana. E o primeiro passo para entrar nessa nuvem de glória é línguas estranhas. Aleluia. No Gênesis nós encontramos que em todo o mundo havia uma única língua. A raça humana falava uma única língua. E Deus, olhando do céu, diz assim: eles falam a mesma língua. E então não haverá nada impossível para o que intentarem fazer. Porém, a intenção do coração do homem era má. Eles tinham uma intenção contrária a Deus. Então diz o Senhor: descerei à terra e confundirei a língua. E ali o Senhor traz confusão na língua e há divisão. E quando há divisão, não há avanço. E o Senhor teve que dividir a língua, para que o povo que estava unido numa mesma língua, mas num propósito errado, fosse barrado. Uma casa onde cada familiar fala uma língua não prosperará. Se o marido diz assim: vamos construir uma casa, e a esposa diz: não, nós vamos comprar uma chácara, divisão, não vai funcionar. Eu lembro que o meu pai dizia assim: eu quero comprar um sítio, e a minha mãe dizia assim: eu não vou, vai morar sozinho. E o papai dizia: por favor, vamos comprar uma chácara, estou me aposentando, nós vamos comprar um sítiozinho. Eu não vou, porque tu vai ficar na cama e quem vai ter que cuidar das galinhas sou eu. Havia divisão de pensamentos. Sabe o que aconteceu? Não compraram a chácara. Que pena. Houve divisão. Irmão, uma casa onde um puxa para um lado uma língua, para um lado, outra língua para o outro, não funciona. Estamos juntos? Deus precisou intervir na língua humana, porque o propósito era mau, era ruim. Agora, quando você lê Atos capítulo 2, você vê Deus vindo para um grupo de 120 pessoas que está formando a igreja de Cristo, e ele diz: para que este povo seja um, precisa de uma língua. E ele traz a línguas estranhas. E sabe o que é maravilhoso? Quando nós estivemos lá em Joanesburgo, eu não entendia o que aqueles irmãos falavam, porque eles falavam Xangana, falavam Zulo, falavam outras línguas. Mas quando nós começávamos a orar, eu estava orando em português, tinha outro orando em inglês, outro orando na língua deles lá. Mas de repente, quando o fogo pegava, todos começavam a falar línguas estranhas. E você sabia que não era Xangana, que não era Zulo, mas que era a língua do céu. Era a língua estranha que se falava. Aleluia! E a palavra de Deus é tão maravilhosa, porque ela diz assim: não precisamos de carta de recomendação. O apóstolo Paulo diz isso. Nós não precisamos de carta que nos recomende, porque o mesmo Espírito testifica. Sabe, irmão, às vezes em outro país você está lá, daqui a pouco ouve alguém falando, e você vê que é brasileiro, você já pode chegar: aí, mano, de onde que você é? Ah, sou lá de São Paulo, sou lá do Rio, sou lá de Santa Catarina. De que cidade que você é lá de Santa Catarina, mano? Ah, eu sou lá de dois vizinhos. Ah, eu sou de Caçador. Pô, tá tudo em casa, mesma língua. E já se cria uma amizade, porque você está num ambiente, quando não é a tua língua, torna-se um ambiente hostil. Você não entende o que as pessoas falam. Os irmãos estrangeiros aqui sabem o que eu estou falando, não é verdade? Você chega num lugar, as pessoas estão falando, é hostil, é difícil. Você vai comprar pão, é difícil. Você vai comprar um cafezinho, é difícil. Tudo é complicado. Mas quando você encontra alguém que fala a tua língua, há uma alegria, há uma fortaleza. E a mesma coisa acontece com os crentes que falam língua estranha. Porque essa língua estranha é só nós que falamos. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Eu vou te mostrar um pouquinho mais.
1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Até aqui. Irmão, fica claro que a língua dos homens, há a língua dos homens e há a língua dos anjos. Nós acabamos de ler 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua desconhecida ou língua estranha não fala aos homens. Presta atenção. Existe língua dos homens e língua dos anjos. E a língua estranha. Por que existe a língua estranha? Para que quando você ore em línguas, não haja interferência humana, nem de anjos e nem de demônios. Eu vou repetir para você. Presta atenção. Olha aqui, igreja. Aqui. Quando você ora em língua estranha, não há interferência nem de homens, nem de anjos e nem de demônios. Quando você ora em português, o diabo, por ele ser antigo, por ele ser velho, ele sabe as línguas do homem. Ele sabe o que você está orando. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele descobre as nossas fraquezas, ele descobre os nossos objetivos, e ele é o inimigo. A pior coisa que tem, a pior arma na mão do inimigo é saber os nossos pontos fracos e as nossas necessidades. E muitas vezes nós vamos orar, e quando nós estamos orando em português, nós estamos colocando para fora tudo. O Senhor está ouvindo, as pessoas estão ouvindo, os anjos e os demônios estão ouvindo. Mas quando você ora em línguas estranhas, só o Espírito Santo está interpretando e comunicando com Deus. Aí o teu coração está aflito, está angustiado, e você cai de joelhos. Mas você não começa, ai Senhor, estou angustiado, Senhor, olha o que aconteceu comigo, olha lá o que fulano fez para mim. Quando você ora em português, irmão, o diabo, é aqui que está ferindo, é aqui que está desanimando, é aqui que está machucando. Mas quando você ora em língua, o demônio fica irritado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É que o Espírito Santo está intercedendo a Deus por ti. Virá resposta sem interferência. Aleluia. Abaramando Romassúria. Aleluia. Quando nós oramos em língua, em mistérios, por um período contínuo, presta atenção, irmãos, um período contínuo. Porque muitos irmãos receberam o batismo com o Espírito Santo, mas oram esporadicamente, porque não entendem o Espírito Santo. Tem gente que pensa assim, eu não posso falar língua estranha porque eu não estou sentindo a presença. Deixa eu falar uma coisa para ti, você não pode falar português por algum motivo, porque não está sentindo a presença de alguém. Você pode falar português a hora que você quiser. Na Bíblia não existe isso daí. Que você tem que sentir a presença para orar em línguas. Não fala. A partir do momento que você começar a orar em línguas, a presença vai se manifestar. Existe um ensinamento contrário. Você tem que sentir a presença e aí você vai orar em línguas. Não. Você ora em línguas para sentir a presença. Você começa a orar em línguas, a presença vem, o Espírito Santo vai começar a comunicar. Por isso que de vez em quando aqui nessa igreja as pessoas dizem assim, você que ora em línguas, comece a orar em línguas, porque nós queremos criar uma atmosfera propícia aos milagres do Todo-Poderoso. Alabanda, lai de lei suria. Aleluia. Quando nós oramos em língua por um período contínuo, um período, irmão,
de dias, e eu digo para você, eu oro em línguas todos os dias. Todos os dias eu oro em línguas. Eu não vou conseguir dobrar o meu joelho e orar sem orar em línguas. Não há como. E não há razão para fazer isso. Se o Deus que nós servimos deixou as línguas estranhas para a nossa comunicação, por que eu vou entrar falando em português? Eu já entro falando em línguas. Sabe, quando eu vou falar com pessoas que falam língua hispana, eu já gosto de chegar falando em espanhol. Eu não gosto de chegar para o Senhor, irmão, já bendición, hermano. Que a glória de Deus seja rebendecido, hermano, aleluia. Que o Senhor te revuelque no lodo de la bendición. Já entro falando em espanhol, irmão. E quando eu vou orar em línguas, o Espírito Santo fala a língua, eu já entro falando em língua. Temai, delei, calabara, lavassúria. Já entra falando em língua, irmão. Por quê? Porque quando nós falamos em língua, dando tempo ao Espírito Santo, começam a acontecer algumas coisas. Primeira, nós começamos a ter revelação de mistérios. Quem ora em língua começa a ter ideias. Presta atenção, começa a ter ideias. Os pensamentos mudam. Quando você ora em língua estranha, você começa a ter soluções de problemas. Sabe, você está envolvido num problema e não sabe como sair daquele problema. E você não sabe, começa a orar em línguas. O Senhor traz resposta, porque o Espírito Santo está dentro de você, mas Ele está no todo. E quem está de fora do problema vê a saída. E o Espírito Santo traz ao teu coração um pensamento, uma revelação de como sair daquela situação. Eu não sei se você compreendeu o que eu disse para você. Quando você ora em línguas, você começa a ter revelações de mistérios, de problemas que precisam ser solucionados. Aleluia. Olha só, quando nós oramos em línguas, passamos a ter autoridade sobre as enfermidades. Você não está orando em língua e você é surpreendido por uma notícia. Teu parente está com câncer. Fulano de tal sofreu um acidente. A criança não sei o que está com doença tal. O teu espírito é abalado. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Eu tenho certeza que isso acontece contigo, porque eu sou igualzinho a você. Quando eu recebo uma notícia, Onai, a criança caiu, bateu a cabeça, está desmaiada, o meu espírito é abalado. Fulano de tal, está internado, está na UTI, é um abalo. É assim ou não é assim? Fala aí, igreja, é ou não é? Mas quando você vai orar, se você está orando em português, você fica preso no âmbito natural. E aí você começa a orar, Senhor, tem misericórdia, Jesus, socorre. E isso traz um alívio pequenininho para você. Mas quando você dobra o teu joelho e começa a orar em língua estranha, presta atenção o que acontece. Por um período contínuo e longo, temai, delei, calai, delei, turianahai. Quando você começa a orar em línguas, você é revestido de poder e o Espírito Santo, que tem toda a autoridade, te reveste de autoridade. Eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo o espírito de morte. Vem a cura agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é o falar em línguas estranhas. Isso é o falar línguas. Quando você começa a orar em línguas, você sai do que é natural e você entra no âmbito sobrenatural. E no âmbito sobrenatural, todas as coisas são possíveis. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é real e pleno. A obra está completa. Temai, alabaralamashuria. Quando você ora em línguas estranhas, você vai sentir poder, irmão, sobre as suas finanças. Você vai sentir poder, irmãos, sobre qualquer problema, sobre todas as situações. Você tem poder e você crê que vencerá.
Se você ficar orando em português, você fica no âmbito natural. E eu estou falando por experiência, irmão. Estou mostrando pela palavra de Deus, estamos lendo a palavra. Mas você que ora em língua estranha, não esporadicamente, mas em período contínuo, você sabe o que eu estou falando. E a partir desse momento, quando vem a luta, quando vem a angústia, você já entra buscando o sobrenatural de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Muita gente não ora em línguas, ou não dá importância, porque desconhece os benefícios de orar em línguas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 4, fala que o que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Sabe o que é edificar no sentido humano? É se autocarregar. Edifica-se a si mesmo, se autocarrega de azeite, de poder, de autoridade, de unção. E o crente que não se autocarrega, que não fala língua estranha, é como aquele carro que tem pouca gasolina. Sabe, aquele carro, quando a gente andava muito duro, irmãos, talvez vocês não, mas tinha uma época que eu tinha muito pouco dinheiro, então ia lá e colocava 10 e eu acreditava que ia andar 50 quilômetros com aquilo lá, mas não saía do lugar. E andava um pouco, quando via, estava lá, empurrando. Aí arranjava um dinheiro. Ô fulano, me empresta, vai lá e arranja as moedas e tal, compra um litrinho de gasolina, coloca e anda mais um pouquinho. E daí morre de novo. E aí procura aqui e acha uma gasolina. Quem já passou por isso assim? Segura, levanta a mãozinha para eu ver. Você tem mais pobre igual eu. Não era assim, irmão. Desse jeito. E o carro dorme na rua. No outro dia arranja um dinheirinho, compra a gasolina, vai lá e anda um pouquinho, empurra de novo. Irmãos, eu acho que eu empurrava mais do que andava no carro. Verdade, irmãos. Era uma loucura. Crente que não fala língua estranha é desse jeito. Não tem gasolina, não tem óleo para queimar, sabe? Aí ele vem na igreja, me ajuda, irmão, me socorre, pastor, ora por mim, o pastor ora, e empresta um pouquinho de óleo, derrama um óleozinho sobre o camarada, e o camarada sai, aleluia, glória a Deus, aleluia, daqui a pouco, estou brigando com a esposa, pastor, me ajuda, e lá vem o óleozinho. Aí sai dali, pastor, estou com problema nas finanças, pastor. Pastor, porque eu fechei o pau. Pastor, porque eu bebi. Pastor, porque eu fumei. Pastor, porque... E aí empurra e vem para a igreja, empurra e vai e pega e tal. E aí o Espírito Santo está falando assim, compra óleo para valer. Compra óleo para valer. Compra azeite, irmão. Porque se tiver azeite, você vai andar 120 por hora. Aleluia. Quando nós oramos em língua, e a palavra diz que edifica-se a si mesmo, significa que melhora o teu intelecto. Presta atenção, a ciência diz que nós usamos uma ínfima parte do nosso cérebro. Por isso que fala, esse aí tem um QI de não sei quanto, QI de 95, QI de 200, QI de... Por que isso? Porque usamos só um pouquinho do nosso cérebro. E por que aconteceu isso? Porque quando fomos expulsos do jardim, passamos a operar na razão. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento, do bem e do mal, ele passou a operar na razão. Isso é certo, isso é errado, se eu fizer assim vai dar assim. 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6. Então eu não posso comprar tal coisa, ou eu tenho que dividir em tantas vezes. É desse jeito que trabalha a razão humana, porque perdeu a revelação. Mas o homem não é um ser carnal. O homem é um ser espiritual com um corpo físico.
E o restante da tua cabecinha, do teu cérebro, ele opera no sobrenatural. Mas quando nós caímos da graça, ficamos presos à razão humana. E quando você está operando no sobrenatural, quando você está cheio do Espírito Santo, você diz 2 mais 2 é 4, mas 2 mais 2 com Deus é quanto Ele quiser que seja. 6 mais 6 é quanto Ele quiser. Não tem impossível, não há impossível. Como nós vamos ter a festa dos 12 anos da igreja aqui, eu estava pensando sobre isso. Quando nós chegamos neste lugar, sem nenhuma oferta a não ser R$150 por mês, que o apóstolo falou, Nai, eu vou te dar R$150 por mês, para te ajudar. Mas na época ele não era o apóstolo ainda. Era a única oferta que eu tinha. Chegar numa cidade que eu não conheço ninguém, junto com a minha esposa, com uma criança que usa fralda, toma leite especial, sem emprego, para plantar uma igreja, eu vou ter que me sustentar minha esposa, sustentar minha criança, alugar um lugar e plantar uma igreja, sem recurso nenhum. Irmão, só tem um jeito: sair do que é natural e entrar no sobrenatural. Entrar no sobrenatural vai acontecer porque o Espírito Santo decidiu, porque eu sou dele, sou cheio do Espírito, e vai acontecer no nome de Jesus. Saímos do que era natural e entramos no sobrenatural. E sabe o que começou a acontecer? As coisas aconteciam naturalmente. E eu vou dizer para você o que é acontecer naturalmente. Conseguir um emprego já foi sobrenatural, mas eu conto outro dia. Um dos alunos olhou para mim e falou assim: professor, o senhor é alguma outra coisa além de professor? Eu falei: eu sou pastor. Ele: ah, está explicado. Eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Irmão, quem é que olha para você e diz que tem uma coisa diferente? Só se você tiver o Espírito Santo de Deus na tua vida. Ele falou: então o senhor pode ir lá no meu escritório orar por mim e pela minha equipe? Eu falei: posso. E eu fui lá orar. Nós não tínhamos ainda aberto a igreja, não tínhamos alugado nenhum lugar. E quando eu cheguei, ele falou assim: professor, ou é pastor, não sei como é que te chama. Eu falei: como você quiser. Ele falou: você precisa de alguma coisa? Eu falei: não preciso de nada, porque eu tinha o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você não precisa de mais nada. Presta atenção. Mas o Espírito Santo sabia o que eu precisava. Para mim, o Espírito Santo basta, mas o Espírito Santo sabe o que eu preciso. E aí o aluno falou assim: mas não, alguma coisa o senhor precisa. Eu falei: eu não preciso nada. Ele falou: precisa de um carro? Eu falei: não, eu não preciso de carro. Ele: mas tu anda de a pé? Eu falei: eu ando de a pé, mas não preciso de carro. Eu tenho um Palio, está guardado na garagem, está novinho, tu pode andar com ele, eu dou ele para você. Eu falei: não precisa. Mas o Espírito Santo queria me dar o carro. Eu falei: não precisa. Aí ele: dinheiro, precisa de dinheiro? Irmão, quem é que te chama no escritório para dizer para você que quer dar dinheiro para você? Eu não precisava de dinheiro, mas a obra precisava, o Espírito Santo sabia o que precisava. Não. Eu falei: não preciso de dinheiro. Não, eu posso te dar dinheiro. Quanto que você quer? Eu falei: não preciso, meu filho. Ele ficou me olhando. Alguma coisa você precisa, eu tenho que te dar alguma coisa. Eu falei: então é o seguinte, quando começar a fazer culto, porque eu vou plantar uma igreja aqui, quando começar a fazer culto, eu quero o senhor lá. Ele falou: isso você já tem. E resumindo, ele me deu o Palio, ele me deu dinheiro, ele pagou o meu aluguel, ele comprou as caixas de som da igreja que nós usamos hoje lá em Curitiba. Sabe, o Espírito Santo opera no sobrenatural. Quando nós
enchemos aquele salãozinho e precisava de um salão maior. Nós passamos aqui na frente, eu e o Ate, e falamos, é aqui. Era um galpão, para nós era a coisa mais linda, tijolinho à vista, mas tinha uns 20 ou 30 moradores aqui, que não era para estar morando aqui dentro, irmãos. E aqui era droga e sexo, e tudo que tu imaginar, tudo errado, e lixo para tudo que é lado. Não tinha luz, não tinha hidráulica, não tinha nada, tudo quebrado, tudo moído. Nós vamos, é aqui que nós vamos entrar. Mas quando nós fomos falar com o dono, conseguimos o telefone do advogado. O advogado falou assim, não, a gente não aluga, nós não trabalhamos com aluguel, a gente compra e vende. Não, mas nós não queremos comprar, nós queremos é alugar. Ele falou, não, nem vou falar com o dono lá, porque não vai. Eu falei, por favor, fala. Não falou, irmão, foi alguns meses ali, até que ele aceitou, falou com o dono, e o dono recebeu nós, e era a mesma história, não queria alugar. Ligamos para ele, oramos, clamamos, aí ele falou, tá bom, eu vou alugar para vocês. Primeiro milagre, quanto que é o aluguel? Eu vou fazer 5 mil reais para vocês. Entrava R$1.000 na igreja por mês. Irmão, se entra 1.000, eu tenho que pagar uns 500 num pau brabo, para depois pagar a luz, pagar a água, comer. Falei, ô Jesus, se você fica preso na razão, não vai sair do lugar. A gente precisa de uma carência. Eu vou te dar 4 meses de carência, então faz que nós vamos entrar. Irmãos, como estava tudo destruído, ele acabou dando 5 meses de carência para nós. Aí pensamos, bom, até o final de 5 meses nós vamos ter os 5 mil para pagar o primeiro. Só que para arrumar isso aqui nós gastamos uns 100 mil reais. E alguém diz assim, mas e da onde que vocês conseguiram o dinheiro? Nós não conseguimos dinheiro. Eu cheguei no banco, lá, para depositar lá os meus 100 reais, 200 reais. A gerente, ô seu Elianai, vem aqui. O senhor é cliente desde 95, né? Eu já fiquei com medo, porque a minha conta tinha estourado e não paguei. Estava tudo errado. Ela falou assim, nós vamos te dar um cartão de crédito. Eu falei, opa, 20 mil, tá bom para o senhor? Tá ótimo. O senhor não tem limite, né? Não tem cartão especial, cheque especial? Eu falei, não. 10 mil, tá bom? Ótimo, já tem 30. Daqui a pouco chega um cartãozinho lá do Santander. Eita, esse Santander é de Deus, irmão. Aí uns dias me ligam, o senhor recebeu o cartão? Recebi. 30 mil reais, tá bom? Tá ótimo. Pau naqueles cartão, irmãos, e construímos isso aqui tudo. Fizemos, reformamos. Olha só, nunca atrasamos uma parcela do cartão e nunca atrasamos um aluguel. Sabe por quê? Porque estamos operando no que é sobrenatural, não é mais na razão humana. É temahai de lei calando lomanai de lei babababababá. Aleluia! 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 Quando você ora em línguas, você traz renovação na tua mente. Quando você não ora em línguas, você fica preso num ciclo de pensamentos. A pessoa que é natural, ela fica presa num ciclo de pensamentos. Um dia ela está toda animada. Eu vou produzir, vou fazer, vou conquistar. E no outro dia, não deu certo, estou desanimado. Quero morrer, vão me matar, não adianta nada. Aí no outro, não, vou viver assim mesmo, não vou morrer não. Mas tá bom, daqui a pouco, não, vou me animar, vou fazer. E fica no ciclo de pensamentos. Ciclo de pensamentos. Mas quando você ora em línguas, o Espírito Santo traz novidade de vida. Pensamentos novos, sonhos novos, projetos para frente, avançar, prosperar. E se a tua oração em línguas for contínua, a tua vida será uma contínua crescente.
Aleluia. Presta atenção. A razão humana sempre estará presente. Não estou dizendo para você que você não deve pensar, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer cálculos antes de construir. A Bíblia fala isso. Agora deixa eu dizer algo para ti. Você não precisa fazer esforço nenhum para que a razão esteja presente. Não precisa. A razão já está presente, você já comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então quando você vê uma situação, você sabe, não, isso aqui não. Ah, fulano aprontou para mim. Não quero mais saber, não libero perdão de jeito nenhum. A razão humana está presente. Não, eu tenho razão, é verdade, você tem razão. Só que a razão humana nunca operou um sinal. A razão humana nunca operou um milagre. Ela só age no que é racional. Mas quando você ora em línguas, você sai da razão humana, irmão, porque orar em línguas é coisa de doido. O apóstolo Paulo fala, ele diz assim: se entrar alguém na igreja e estiverem todos falando em línguas, não dirá porventura, estão todos loucos? E é verdade, tudo doido. Porque onde já se viu você ficar falando uma coisa que nem você entende. Sabe, às vezes as crianças falam sozinhas, aí de repente fica lá, tem um amiguinho imaginário, e tem gente que se assusta com isso e vem, pastor, meu filho está falando sozinho, tá? Grande coisa, irmão, eu falo sozinho em uma coisa que eu não entendo. Não é doido isso, irmão? Deixa eu contar um testemunho para vocês. Um dia nós fomos para o Paraguai comprar uns equipamentos lá, e o apóstolo estava junto. E aí os árabes ali começaram a falar um negócio, na negociação de umas caixas que nós queríamos comprar. E o apóstolo olhou para mim e falou assim, eu estou entendendo o que eles estão falando. Eu olhei para o apóstolo, estou entendendo. E o apóstolo começou a falar a língua estranha. E os camaradas olharam, você fala árabe? E o apóstolo, eu falo línguas. Aleluia. Quem fala a língua estranha aí? Então fale língua. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero encerrar, aqui tem bastante coisa aqui, mas eu vou parar por aqui mesmo. Judas capítulo 1, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? É orar em línguas. Como que você se edifica sobre a tua santíssima fé? Você tem uma fé que é santa, uma fé que é separada, uma fé que não é a fé do mundo. Quando você aceitou Jesus, a tua fé se tornou totalmente diferente. Você recebeu uma fé santa, porque lá no mundo eles têm fé em ídolos, eles têm fé em imagens, eles têm fé em homens. Mas a partir do momento que você disse, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, você passou a ter uma fé santíssima, uma fé separada do mundo. Mas para que você se edifique, não basta a fé, você precisa orar no Espírito Santo. A palavra diz, o que ora em línguas, ora bem. Sinal de que quem não ora em línguas, quem ora em línguas, ora bem. Quem não ora em línguas, você já sabe, vai estar preso no racional, não consegue romper. E para finalizar, o que ora em línguas tem o sinal de que há azeite na sua vida. Se tem azeite, sobe no dia do arrebatamento. Se não tem azeite, fica de pé, igreja amada do Senhor.